A crença em algo maior, em um poder superior, essa é uma das coisas mais universais e antigas da humanidade, né? Mas por quê? Por que em praticamente todas as culturas e épocas a gente encontra essa necessidade de acreditar em Deus? Hoje, a gente vai dar uma olhada no que a ciência tem a dizer sobre as raízes da nossa fé. Bom, para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o tamanho global dessa questão. Depois, a gente mergulha na psicologia para ver o que a nossa mente busca. Em seguida, vamos direto para o cérebro, com a neurociência. Aí, a gente olha os fatores sociais e, para fechar, vemos um retrato atual de como está a crença aqui no Brasil. Então, para começar, é importante entender uma coisa. A crença religiosa não é um caso isolado, nem algo de uma cultura ou outra. Não, é um fenômeno que está presente na história da humanidade desde sempre. E essa é a grande pergunta, né? Uma pergunta que por séculos foi respondida pela filosofia, pela teologia, mas hoje em dia a ciência está entrando em campo com umas explicações bem fascinantes sobre por que a fé nasce e por que ela continua tão forte. E olha só que incrível este gráfico. Ele mostra 150 anos da história religiosa do Brasil. E o mais maluco é o seguinte, apesar de todas as mudanças que a gente vê aí, com o catolicismo caindo, os evangélicos crescendo, o número de pessoas sem religião também aumentando, a crença em si, em um poder superior, continua sendo a regra para a esmagadora maioria. Isso só reforça a pergunta, o que faz a fé ser tão resiliente? Agora vamos para a nossa primeira ferramenta de análise. Vamos ver o que a psicologia da religião diz sobre as necessidades que a fé parece preencher dentro da gente. E logo de cara, na psicologia, a gente encontra duas visões que são praticamente opostas. De um lado, você tem o Freud, que via a religião quase como uma doença, uma neurose que vinha do nosso medo e da necessidade de um pai protetor. Do outro lado, tem o Jung, que foi aluno dele e que dizia o contrário, que a religião era um caminho fundamental para a gente se encontrar e para ter uma vida com sentido. E essa frase resume muito bem um ponto central. Parece que um dos grandes superpoderes da religião é a capacidade de dar um sentido para as coisas. Sabe, quando a vida parece um caos, quando a gente enfrenta uma perda, a fé pode oferecer uma narrativa, um propósito. E as pesquisas mostram exatamente isso. A fé ajuda as pessoas a manter o equilíbrio, a lidar com o estresse, ela cria um senso de comunidade, de pertencimento, de identidade. E, claro, pode gerar uma paz interior e uma autoconfiança muito grandes. Ok, saímos da mente, que é algo mais abstrato, e agora vamos descer o nível. Vamos olhar para o nosso cérebro, a máquina mesmo. É aqui que entra um campo mais novo, a neuroteologia. O que a neuroteologia tenta fazer, basicamente, é usar a tecnologia que a gente tem hoje como aparelhos de ressonância magnética para mapear o que acontece lá dentro da nossa cabeça em momentos de oração, de meditação ou naquelas experiências que as pessoas chamam de místicas. A ideia é tentar medir a base biológica por trás dessas sensações que são super subjetivas, sabe? Coisas como sentir que o tempo parou de existir ou a sensação de que você se dissolveu em algo muito maior que o seu próprio eu. E aí surgem os experimentos bem curiosos, para dizer o mínimo. Esse aqui, do capacete de Deus, é um dos mais famosos. Nele, os cientistas estimularam uma parte específica do cérebro com campos magnéticos, e as pessoas começaram a relatar que sentiam uma presença no mesmo ambiente que elas. Isso sugere que existe sim uma base biológica para essas sensações. E este slide mostra um pouco mais disso. Em estados de oração ou meditação, por exemplo, a atividade diminui no lobo parietal, que é meio que o nosso GPS interno, o que pode levar àquela sensação de se perder no universo. Ao mesmo tempo, o lobo frontal, da concentração, e o lobo temporal, das emoções, ficam superativados. É uma dança complexa que acontece dentro do cérebro. Beleza, já olhamos para a mente e para o cérebro. Mas nós não somos só um cérebro dentro de um pote, né? A gente vive em sociedade. Então agora vamos dar um passo para trás e ver como o nosso ambiente e a nossa forma de pensar moldam no que a gente acredita. Existe um modelo bem influente na psicologia que diz que a crença religiosa geralmente se forma a partir de 3 grandes caminhos que acabam se misturando na vida real. O primeiro caminho é o mais óbvio, a aprendizagem cultural. A religião é, em grande parte, algo que a gente herda. As pessoas tendem a seguir as crenças do lugar onde crescem, que são passadas pela família, pelos amigos, pela comunidade. O segundo caminho tem a ver com as nossas inseguranças mais profundas. A fé pode funcionar como um baita conforto contra o medo da morte, do desconhecido, da falta de controle. E tem um terceiro caminho, que é a nossa própria intuição.
O cérebro humano é uma máquina de encontrar padrões e de atribuir intenção às coisas. Essa tendência natural de ver um propósito por trás dos eventos pode nos deixar mais inclinados a acreditar em agentes invisíveis como deuses, guiando o mundo. E para a gente fechar, vamos juntar toda essa teoria e olhar para a nossa realidade. Vamos ver o que os dados mais recentes do censo nos contam sobre o mapa da fé aqui no Brasil hoje. Esses dados do IBGE dão para a gente uma fotografia muito clara de um país que está passando por uma baita transformação espiritual. Vamos dar uma olhada mais de perto nos números. Bom, a tendência aqui é muito nítida. O catolicismo, apesar de ser maioria, vem perdendo espaço, enquanto os evangélicos e o grupo dos sem religião não param de crescer. E isso talvez se conecte com tudo o que a gente conversou. Pode ser que algumas pessoas estejam buscando novas comunidades de fé que respondam melhor às suas necessidades psicológicas, enquanto outras, talvez com mais segurança e acesso a outras visões de mundo, acabam se afastando das religiões mais tradicionais. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A crença humana, que é moldada pela nossa mente, pela nossa biologia e pela nossa cultura, está sempre evoluindo. Com tantas explicações científicas surgindo e com o mundo mudando tão rápido, o que será que o futuro reserva para essa parte tão profunda da experiência humana? A busca por respostas, com certeza, vai continuar.